A paz de Cristo, irmãos. Louvado seja Deus que nos reúne neste Consagra-te, porque deseja que respiremos Maria, como os corpos respiram o ar, e hoje nos propõe que lhe demos os nossos corpos com todos os nossos sentidos e membros. De fato, a nossa entrega a Deus, a entrega de nossa pessoa a Deus, envolve todas as dimensões da nossa vida. E o ponto de partida, com certeza, é a entrega do nosso corpo, é a entrega da nossa pessoa por inteiro. Deus poderia ter nos feito incorpóreos como os anjos, mas Ele quis fazer de nós os seus templos e fez de nós uma unidade maravilhosa. De fato, o nosso corpo, ele é habitado por uma alma espiritual. A nossa alma foi agraciada por Deus para viver a vida divina, para entrar em comunhão com o próprio Deus. E é por isso que, junto com São Paulo, na carta aos Tessalonicenses, eu não lembro agora qual delas, nós podemos dizer corpo, alma e espírito. No Catecismo da Igreja, nós podemos ler. Eu deixei aqui separado para a gente conversar melhor. O corpo do homem participa da dignidade da imagem de Deus. Ele é corpo humano precisamente porque é animado pela alma espiritual. Graça concedida a nós. É a pessoa humana inteira que está destinada a tornar-se, no corpo de Cristo, o templo do Espírito. Unidade de corpo e de alma, o homem, por sua própria condição corporal, sintetiza em si os elementos do mundo material, que nele assim atingem sua plenitude e apresentam livremente ao Criador uma voz de louvor. Com certeza, entre esses elementos estão os nossos sentidos, que são portais desse templo que somos nós e que servem como entradas de acesso para que vivamos na comunhão com Deus. Portanto, não é lícito ao homem desprezar a vida corporal. Por mais que apreciemos a vida espiritual, por mais que estejamos empenhados na nossa santificação, o nosso corpo é dom de Deus, é constitutivo essencial da nossa pessoa e deve por isso ser honrado, ser valorizado. Ao contrário, o homem deve estimar e honrar seu corpo, porque criado por Deus e destinado à ressurreição no último dia. Nosso corpo, pois, é dom de Deus. Cristo se fez carne e chama a nós que somos a sua igreja de seu corpo. O nosso corpo não é nosso inimigo, os nossos sentidos não são nossos inimigos. O que acontece é que, por causa do pecado, o homem perdeu o estado de justiça original. A integridade das paixões se perdeu e o homem tornou-se subjugado a vários apelos interiores que muitas vezes o impelem para longe dessa unidade que Deus lhe conferiu ao lhe criar. O homem se fragmenta, corpo para um lado, alma para o outro, vida no espírito para outro lado, e foge dessa unidade que é própria da Trindade. 3 pessoas, uma só vontade. E o homem, sendo uma só pessoa, é como se tivesse 3 vontades. Tudo isso em decorrência do pecado. Mas em nenhum momento isso diminui o dom do nosso corpo, o dom de sermos templos, moradas do Altíssimo.
E assim como é necessário reconhecer a dignidade do corpo como templo de Deus, em nenhum momento eu posso colocá-lo num pedestal e dar ao corpo a primazia, o domínio sobre o todo que é a minha pessoa. Porque para ser pessoa humana, como nós vimos há pouco no catecismo, é preciso que tenhamos em mente que somos animados por essa alma espiritual. Então não há como dissociar essa unicidade que nós carregamos desde o momento em que Deus nos criou, a sua imagem e semelhança. Vamos ler agora um trecho do Salmo 138. Sede bendito por me haver desfeito de modo tão maravilhoso, pelas vossas obras tão extraordinárias. Conheceis até o fundo a minha alma. Nada de minha substância vos é oculto. Quando fui formado ocultamente, quando fui tecido nas entranhas subterrâneas, quando fui tecido no ventre de minha mãe. Deus seja louvado por nós sermos imagem e semelhança de Deus. Deus seja louvado pelos sentidos que Ele nos concedeu. E que dentro do plano de Deus são portais que nos fazem entrar em comunhão mais profunda com Deus através da criação, através de tudo aquilo que Ele nos dá de si mesmo. Como nós estávamos conversando, os nossos sentidos não são os nossos inimigos e a própria palavra de Deus está repleta de menções aos nossos sentidos. Efatá, efatá. Quem não lembra quando Jesus se dirige ao surdo para abrir-lhe os ouvidos? E hoje certamente nos diz também. E ainda, oxalá ouvisseis hoje a minha voz. Ah, se meu povo me escutasse. Escuta, Israel, Shema Israel. E ainda o homem aparece na Bíblia com essa voz que ressoa aos ouvidos de Deus. Esperei, esperei no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ó Senhor, escuta a voz do meu apelo. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E como não lembrar ainda de João Batista estremecendo de alegria no ventre de Isabel ao ouvir a saudação de Maria. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Deus se vale da audição para falar as profundezas do nosso ser, da nossa alma. E o olfato, somos para Deus o perfume de Cristo. Não sei se é Coríntios 3, 1 Coríntios 3. Suba ao Senhor o aroma do meu sacrifício. É maravilhoso. E a pecadora derramando perfume ali aos pés de Jesus. Deus nos fala pelo olfato e nos fala na própria Bíblia através dele. Alguém me tocou, olha o tato aí. Jesus comprimido no meio da multidão. Alguém me tocou. E o beijo de Judas, rosto com rosto em Jesus, para atraí-lo. E ainda pecadora, a banhar os pés de Jesus com as lágrimas, secando com os cabelos.
E o bom samaritano, pensando as feridas como a Bíblia fala, tratando as feridas do viajante ferido no caminho. E a humildade de Cristo a se fazer pão e vinho palpável, tátil e palatável. O meu corpo é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. Como não lembrar do vinho das bodas de Caná? Deixaste o melhor vinho, o mais saboroso, para o fim. E ainda o profeta Ezequiel, que come o rolo da lei e a palavra é doce como mel. Tua palavra é doce como mel que sai dos favos, no Salmo 118. E ainda em Apocalipse, nós vemos que João come o livro e é doce, mas nas entranhas se torna amargo. Deus fala conosco através do paladar. Incute no paladar o simbolismo de discernimento, assim como nós distinguimos os sabores, discernimos as coisas. E quanto aos olhos, nem que passássemos a noite inteira, o dia inteiro, porque são muitas as passagens nas quais Deus se vale do olho, do olhar, do ver, do enxergar, do cego. É maravilhoso isso, porque reforça o que temos partilhado até agora. Deus se comunica conosco através do olhar. Tem uma passagem que diz em Êxodo 33, 20, ninguém pode ver a Deus sem morrer. Eu gosto muito dessa passagem porque ela traz ao meu coração o entendimento de que o cristão, à medida que ao longo da vida vai morrendo para si mesmo, vai enxergando cada vez mais a ação de Deus na sua própria vida. Então, não é possível ver a Deus sem morrer. É preciso passar por essa morte diária que o cristão é chamado a passar. A renúncia de si, a ruptura com o pecado, o combate espiritual, o confronto com a própria vontade para fazer a vontade de Deus. Essa morte diária que é imposta ao cristão, ela traz um fruto imediato. E esse fruto imediato é ver a Deus. Não falo beatificamente, como no paraíso um dia os salvos verão, mas não menos gloriosa, não menos importante, porque vem diretamente de Deus, esse ver a Deus que se passa já aqui e que decorre dessa caminhada para o Senhor, dessa morte para tudo aquilo que não é de Deus. Em Lucas 11, uma passagem que nós não poderíamos deixar de ler, né? Porque ela diz, Lucas 11, ela diz tanto sobre o olho que se autoexplica. O olho é a lâmpada do corpo. Se teu olho é são, todo o corpo será bem iluminado. Se, porém, estiver em mau estado, o teu corpo estará em trevas. Se o meu olhar estiver contaminado pelo pecado, se o meu olhar for treva, for pecado, for desobediência, for rebelião contra Deus, todo o meu corpo vai padecer. A minha maneira de ver as coisas afeta completamente o meu corpo.
Vê, pois, que a luz que está em ti não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo estiver na luz, e se meu olho estiver na luz, todo o meu corpo pode estar na luz. Sem mistura de trevas, ele será inteiramente iluminado, como sob brilhante luz de uma lâmpada. Meus irmãos, o admirável é justamente ver nessa palavra o que nós comentamos há pouco. A nossa maneira de ver pode ser redenção ou perdição para nós. Muitas pessoas vivem grandes sofrimentos por causa do seu modo de ver as coisas e também de ver a si próprias. E certamente Deus deseja curar-nos disso. E certamente Ele nos deseja dar algo que eu descobri, pelo menos nesses termos, recentemente, lendo o livro de Hans Balthasar. O livro é Maria para Hoje. E o autor, lá no final, diz que é necessário que nós cristãos, que todo homem, enfim, mas quanto mais nós, que nós usemos os óculos de Maria. O modo de Maria ver as coisas, o modo de Maria ver as situações, o modo de Maria ver as necessidades do irmão, o modo de Maria ver o plano de Deus acontecendo apesar do impossível, apesar da perseguição, apesar de, aos olhos humanos, tudo parecer fracasso. Mas os óculos de Maria fazem a visão dar esse salto. Uma observação ainda sobre a natureza desse olhar que Deus deseja nos dar e que esse teólogo chamou de óculos de Maria, está num salmo, talvez o 34, eu não lembro realmente, e diz: eu te mostrarei o caminho que deves seguir. E em algumas versões está: porei em ti os meus olhos. Sempre que eu lia esse trecho, esse versículo, eu me alegrava com o pensamento de que Deus põe os olhos em mim e me vê. Eu não sou um ninguém na multidão. Ele me vê. Eu não preciso sequer me exibir ou esperar reconhecimento ou likes, porque ele me vê. Eu não preciso usar uma melancia na cabeça, nem fazer barulho, porque ele me vê. Isso me alegrava muito. E recentemente, compartilhando algo com o padre da nossa capela, padre Pedro Pereira Borges, ele fez um comentário que para mim representou um presente. Eu guardo desde então como um tesouro. E justamente sobre esse mesmo trecho ele disse que quando ele pessoalmente lia essas palavras, vinha ao coração dele algo como Deus a dizer: eu arrancarei os meus olhos e te darei os meus próprios olhos para que você veja como eu vejo, olhe as coisas como eu olho. Eu achei isso magnífico e eu peço a Deus que nos seja dado esse olhar de Deus, porque o nosso modo de olhar nem sempre se submete a Deus. É muito fácil pecar pelo olhar. É muito fácil deixar que, por nossos olhos, muitas armadilhas nos aprisionem. E eu me alegro muito por Deus ser tão generoso
a ponto de querer nos dar os seus olhos. E tendo Deus posto os seus olhos em nós, é preciso que nós nos vejamos a nós mesmos. Como diz São Paulo, no capítulo 12, se não me engano, da Carta aos Romanos, tende um justo conceito de vós mesmos, algo assim. Se isso nos leva a nos reconhecer pecadores, também nos leva a nos descobrir amados por Deus. Nós não podemos relegar ao nosso escrutínio no espelho a imagem que nós fazemos de nós mesmos. Eu desejo compartilhar com vocês algumas anotações que eu fui fazendo esses dias, fruto da oração das passagens bíblicas que temos partilhado aqui e também da reflexão de alguns capítulos do livro O Corpo, Templo da Beleza, de Jo Croissant, da Comunidade das Beatitudes, que fica na França. Edições Shalom. Um livro muito profundo. Tem pessoas que, ao longo da vida, nunca foram olhadas com amor. Se sentem esquisitas, se sentem um peixe fora d'água. São profundamente feridas e muitas delas não foram olhadas com estima e aprovação, nem mesmo pelos pais. Mas Deus quer pôr os seus olhos em nós, para que vejamos a nossa beleza. É Ele quem nos diz pelo profeta Isaías: eu te aprecio e te amo. A beleza que Ele quer que descubramos não depende da simetria do nosso nariz, nem das medidas do nosso rosto ou do nosso corpo. Não depende dos padrões de nossa época. Essa beleza está associada à presença de Deus em nós. Está associada ao fato de que quando Deus está presente, nós somos belos, maravilhosamente belos. Eu sempre gosto de pensar que Adão e Eva eram imensamente belos antes do pecado original, revestidos de beleza, e que perderam essas vestes de beleza com o pecado e se tornaram nus, e essa nudez de beleza nos acompanha até hoje. Por isso que nós vivemos buscando uma beleza inatingível e fazemos o nosso corpo sofrer. Na verdade, essa beleza que nós buscamos, sem saber, é a nossa santidade perdida. Mas coragem, Cristo nos remiu, nos salvou e nos deixou o seu Espírito santificador. Só pela santidade nós recobramos a beleza que o pecado roubou e rouba de nós. Eu lembro que li em algum lugar, alguma revista, algum artigo católico, que numa das aparições de Nossa Senhora a Medjugorje, perguntaram a ela: por que sois tão bela? E Maria respondeu: sou bela porque amo. Refletindo nisso, eu anotei algumas coisas que desejava partilhar com vocês. Esse amor sobre todas as coisas encerrado no coração de Maria, essa unicidade do ser dela, um ser sem pecado, torna a beleza de Maria superior a todas as outras belezas.
porque o pecado não despiu Maria das vestes de santidade, como aconteceu com Adão e Eva, e conosco também. Não acidentalmente, Maria é chamada de nova Eva, e até mesmo recentemente eu a ouvi ser chamada de anti-Eva, pois Eva disse não e Maria disse sim. Sabemos que Maria foi concebida sem pecado original. Filho de peixe, peixinho. Filho de gato, gatinho. Filho de pecador, pecadorzinho. Não tem para onde correr. Se Maria não tivesse sido concebida sem pecado original, se ali no ventre de Ana Deus não tivesse interferido, Maria herdaria a mancha do pecado original e a transmitiria à sua linhagem. Mas Jesus, que veio para a salvação de todos, destinou os méritos de sua redenção por antecipação a Maria. E em virtude da missão que ela recebeu de Deus, Maria foi então livre do pecado original. É por isso que o demônio não suporta Maria. É por isso que o demônio a odeia. Porque Maria, na verdade, nunca foi tocada por ele. Maria nunca foi destituída de sua beleza. Adão e Eva o foram, nós o fomos, nós o somos. A humanidade inteira o foi. A criação inteira o foi. Como vemos nas desordens que se instalaram. Mas Maria não. A beleza de Maria faz o inferno tremer, porque a beleza de Maria manifesta toda a integridade, toda a plenitude, toda a unicidade de um ser que não foi tocado, não foi manchado pelo pecado. Viva a Imaculada Conceição! Até agora nós ressaltamos de diversas maneiras a grandeza, a dignidade do nosso corpo, o dom da beleza que Deus imprimiu em nós. Mas é preciso deixar claro a primazia do espírito sobre o corpo, porque é isso que nos torna humanos. Essa a essência da nossa imagem e semelhança com Deus, termos recebido uma alma espiritual, termos recebido de Deus a graça de partilhar da vida divina. Então, por maior que seja a dignidade dada ao nosso corpo, é preciso, em nome dessa dignidade, subjugar o corpo à autoridade divina. E isso se faz através da mortificação, através da penitência. À primeira vista pode parecer algo contraditório, porque se eu amo o meu corpo, por que fazê-lo padecer? Mas na verdade, justamente por amor ao meu corpo, eu preciso me penitenciar, eu preciso jejuar, eu preciso me mortificar, porque a minha carne me impele à concupiscência, minha carne me impele à própria satisfação, ao prazer, ao conforto. E ao fazer isso, nem sempre vai levar em consideração o que é mais elevado, o que agrada a Deus, o que me faz mais santo. É preciso, pois, educar o corpo, através do jejum, através da penitência, dominando as paixões, refreando os sentidos, subjugando os apelos da carne. Aqui em Gálatas, nós lemos Gálatas 5.
Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereríeis. Então, meus irmãos, é por amor ao nosso corpo que nós precisamos jejuar. É por amor ao nosso corpo que nós precisamos de uma vida de penitência, levar a penitência a sério em nossa vida. Não é masoquismo, não é alguma forma psíquica de compensação, como os que não compreendem as realidades espirituais podem ser tentados a dizer. Se nós não educarmos o nosso corpo, ele vai subjugar tudo que é elevado, tudo que é santo, tudo que é são, tudo que é bom, tudo que é divino em nós, e vai nos igualar às feras. É preciso fazer penitência por amor ao nosso corpo. Então, é importante que não saiamos dessa partilha sem ter isso muito claramente na nossa mente. O próprio Jesus já nos diz: vigiai e orai para não cairdes em tentação. A realidade do combate espiritual é inegável. E o inimigo quer nos rebaixar. Não podendo atingir a Deus, ele se volta contra nós, sua imagem e semelhança. E ele quer sempre que nós, como o filho pródigo, estejamos no meio dos porcos. Não vivamos a nossa vida de filhos de Deus. E o combate não é fácil. Então, por amor ao nosso corpo, para que ele dê a glória a Deus, penitência, mortificação, jejum e oração. Dessa maneira, o nosso corpo será aquilo que Deus o destinou a ser. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus. Se nós somos templos do Espírito Santo, quem deve nos governar? O dono do templo. Quem é o dono do templo? É o Espírito Santo. Por isso, não nos enganemos. Qualquer tipo de raciocínio que nos leve a, em nome do amor à obra de Deus que somos nós, não nos ocuparmos em educar a carne, em subjugar a carne, em tornar a carne obediente e dócil ao Espírito, não vem de Deus. Pois é para que demos glória a Deus e é por amor à obra de Deus, que é o nosso corpo, que nós jejuamos, nos mortificamos, fazemos penitência. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e ele termina, e que por isso mesmo já não vos pertenceis. Toda a nossa partilha hoje começou em que para que pertençamos a Jesus Cristo, precisávamos dar os nossos corpos. E agora nós terminamos dizendo: já não nos pertencemos. Já não nos pertencemos desde que o dono do templo more no templo. O Espírito Santo mora em nós. Porque senão nós nos rebaixamos à condição mais vil. Resvalamos na lama e desfiguramos toda a beleza desse templo que somos nós. Por isso, Senhor, tende misericórdia de nós.
No livro do profeta Ageu, no capítulo 1, versículo 8, nós encontramos o apelo que na ocasião foi dirigido ao povo após o exílio da Babilônia, após décadas de grande sofrimento, mas que hoje Deus dirige a nós. E o apelo é: reconstruamos o templo. E eu convido você a se recolher em oração a Deus e orar ao Senhor entregando o seu corpo, entregando ao Senhor os seus sentidos, entregando ao Senhor o que você tem feito desse templo que é você mesmo. Reconstruamos o templo. Que o seu coração, movido pelo Espírito Santo, possa responder aquilo que nós encontramos em Neemias 2, versículo 18. Ergamo-nos, reconstruamos. Ergamo-nos porque muitas vezes o pecado nos lança ao chão e nós não temos forças de retomar o caminho, de voltar à casa do Pai, mesmo quando a gente está comendo a ração dos porcos. Ergamo-nos. Existem pecados que particularmente ferem o nosso corpo. E a nossa sociedade faz apologia a eles e isso muitas vezes nos confunde porque nós estamos nessa época, nós somos filhos dessa época. Então, quer queira ou não, a mentalidade preponderante, ela é facilmente absorvida por nós e às vezes quando nós não estamos arraigados na palavra, firmes na oração, nós assimilamos muito do que os homens de hoje, a sociedade de hoje, a mentalidade de hoje propõe e pouco a pouco vamos nos afastando de Deus. Existe sim hoje um culto ao corpo que à primeira vista poderia parecer um grande bem, uma preocupação sincera com a saúde, com o bem do nosso corpo, mas nem sempre é assim. Existe um culto ao exibicionismo, um culto ao erotismo, um culto ao sensualismo. Isso tudo de maneira opressora e até mesmo doentia. E que traz ao nosso cotidiano uma série de práticas que vão sendo incorporadas à nossa vida e ferindo o mais profundo do nosso ser. O que fazer? Qual o antídoto? Como estar no meio dessa geração e não se deixar contaminar? Eu digo isso não num pensamento elitista ou considerando-nos superiores aos demais irmãos, muito pelo contrário, por sermos miseráveis, por sermos pecadores e por termos compreendido o grande mal que o pecado faz e a grande influência que o pecado tem ao nosso redor, a tal ponto que nem sempre a sociedade reconhece que certas ações, certas realidades provêm do pecado. O que fazer? Onde buscar o antídoto? Qual o antídoto? E o antídoto é uma virtude inerente ao próprio ser de Cristo, inerente ao próprio ser de Maria
e que tem sido deixada de lado, menosprezada e muitas vezes, por ter seu nome tão abusivamente usado, muitas vezes já não é compreendida em seu significado. Eu falo da virtude da pureza. A pureza é a salvaguarda do corpo. O padre Raniero Cantalamessa, pregador da Casa Pontifícia, ainda no pontificado de Bento XVI, fez uma pregação sobre a pureza. Se não me engano, o tema mesmo era a bem-aventurança da pureza, os puros verão a Deus. E eu até anotei algumas coisas dessa pregação, porque tem muito a ver com o nosso tema e pode ser útil. Embora a pureza seja associada a uma antítese da impureza, é preciso que nós concebamos a pureza não como uma virtude particular, mas como uma virtude que acompanha todas as outras, como um selo que atesta que esta ou aquela virtude é verdadeira ou não, que esta ou aquela virtude se faz presente ou não. Raniero Cantalamessa vai mais longe e diz que a impureza, como nós a concebemos normalmente, associando aos atos libidinosos, aos excessos e perversões sexuais, essa impureza, na verdade, ela não é o oposto da pureza. O oposto da pureza seria outro. Tudo isso que nós vemos e costumamos dizer que é o oposto da pureza, na verdade, é a consequência da falta de pureza. Mas o seu oposto, o oposto da pureza seria buscar a glória, buscar a própria glória, não buscar a glória de Deus, aquilo que ele chama de hipocrisia. Se eu não busco a glória de Deus, então, até as coisas que eu trago em mim e que parecem boas estão manchadas, porque a minha intenção não é dar glória a Deus. A minha intenção não é me unir a Deus, não é que Deus seja mais amado. A minha intenção é ser aplaudido pelos homens. A minha intenção é tirar vantagem, obter lucro, buscar a minha glória. E é por isso que, ao final de nossa partilha, eu apresento esse antídoto que todos nós devemos buscar continuamente: a pureza. Porque a pureza nos configura a Cristo. Não é à toa que temos 3 conselhos evangélicos, ou seja, 3 esferas através das quais nós nos configuramos a Jesus. Sem nos assemelhar a Jesus nessas 3 realidades, nós não estamos seguindo Jesus. E os 3 conselhos evangélicos são a pobreza, a obediência e a castidade. Todo cristão é chamado a ser pobre como Cristo e com Cristo. Obediente como Cristo e com Cristo. E casto como Cristo e em Cristo. Não é qualquer pobreza. Não basta não ter dinheiro no bolso e dizer que eu estou me configurando a Cristo pobre. Não é seguindo a qualquer senhor, a qualquer norma, qualquer lei, que eu me configuro a Cristo obediente, mas obedecendo ao Pai. Até a morte, morte de cruz. Da mesma forma,
não é qualquer continência que me configura a Cristo casto. Por maior que seja o valor da virgindade, eu abro aqui 1000 parênteses e faço 1000 ressalvas, chamo a atenção para não me deixar de fazer entender. A virgindade é um dom à igreja, é um dom de Deus, é um dom que o homem deve voltar a cultivar. Mas o exemplo que eu gostaria de dar é que a pureza excede a biologia da virgindade. Ela é muito mais que isso. A castidade é muito mais que a biologia da virgindade. Porque eu posso não ter me unido fisicamente a alguém, mas ser impuro, malicioso, maledicente, maquinador. Impureza sobre impureza. É por isso que Jesus nos diz que as prostitutas nos precederão, não na condição de prostitutas, mas porque ainda que nós tenhamos caído tão fundo, num poço tão fundo, ainda que tenhamos nos prostituído, Cristo, que nos redimiu, pode nos purificar. E Ele assim o quer. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que nós possamos reconstruir o templo de Deus, que somos nós mesmos, que nós possamos buscar a pureza que nos une a Deus, porque nos devolve a unidade perdida pelo pecado. Que nós possamos nos configurar a Cristo casto. Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. E lá em Coríntios ainda vemos: não sabeis que sois o templo de Deus? Se alguém destruir o templo de Deus, que é o vosso corpo, Deus o destruirá. Que Deus nos abençoe, que Deus nos livre de toda destruição, de toda desintegração, de toda fragmentação, e que nós, abertos a Deus, possamos reconstruir esse templo que somos nós, morada do Deus Altíssimo. Que a Virgem Maria, o sacrário vivo do Senhor, interceda por nós, interceda pelas chagas que ferem os nossos sentidos, interceda pelas chagas físicas e espirituais que comprometem os nossos membros de forma que não os colocamos a serviço. Que a Virgem Maria interceda por nós junto ao Senhor. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Mãe querida, nós nos colocamos debaixo de vossa amorosa proteção. Mãe querida, nós estamos em tuas mãos, agora e para sempre. Amém.